PSDB repete o PT. Alckmin foi eleito presidente do PSDB. Em 1.500 palavras, nada falou sobre corrupção, nada sobre a Lava Jato. É o perfeito Alibaba e seus 40 ladrões. Ladrões da República. Sou o professor Luiz Flávio Gomes. Curta esta minha página e você receberá meus novos vídeos. Uma vez eleito presidente do PSDB, Alckmin se esquivou do assunto corrupção. Ele mesmo está investigado no STJ e está buscando alianças com partidos de Valdemar Costa Neto, de Roberto Jefferson. Tem ao seu lado Romero Jucá, Temer. Eventualmente, de dentro do presídio, vai receber ajuda de Gedel, Henrique Alves, Eduardo Cunha. Aécio Neves é seu presidente, até poucos dias era seu presidente, Serra. Ou seja, este centrão está buscando um candidato à presidência da República. Qual que é o problema do Brasil? É falta de dinheiro, é isso. Nós perdemos de arrecadação em 3 anos e meio 27 bilhões de reais. Por que os estados não estão nem pagando o salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos 3 anos. Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só esse ano nós já pagamos 1 trilhão em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tem 51 milhões no apartamento lá do Gedel. Não, mas isso é outro problema. O eleito, para cumprir este papel de Alibaba, que está rodeado de inúmeros, incontáveis ladrões da República Brasileira, o papel está destinado para Alckmin. Ele irá cumprir este papel. Está ao lado de Temer, elogiou o Temer, mas Alckmin não vai escapar desta pecha de estar envolvido na Lava Jato. Portanto, não é uma candidatura ideal que nós do movimento Quero um Brasil Ético desejamos. É a velha política em andamento, é o velho jeito de fazer política corrupta, ou seja, nada está mudando. Há uma outra via. Meus amigos, mais 200 milhões nossos foram gastos para manter os corruptos Temer e Aécio no poder. Eles estão mancomunados, um está ajudando o outro. Aécio deu para o Temer o relator da CCJ na Câmara, Bonifácio de Andrada. É do grupo do Aécio e o parecer do relator, claro, foi favorável a Temer. E Temer retribuiu gastando 200 milhões em emendas orçamentárias, particularmente em favor dos senadores de Mato Grosso do Sul, conforme informação do jornalista Josias de Souza. Foram comprados, o que está dizendo é isso, comprados com emendas orçamentárias. É desse jeito que os corruptos se unem e se mantêm e preservam o poder nas mãos deles. E nós, o que fazer? Tolerância zero, não tem conversa, faxina neles. Você não gravou ainda o nome dos 44 cúmplices que votaram em Aécio? Você não gravou ainda? Vou colocar esses 44 nomes aqui na descrição do vídeo. Veja outra vez. Vamos gravar. Faxina neles. Tolerância zero e faxina neles. Alguma coisa subiu à cabeça de Michel Temer durante uma entrevista que concedeu ao SBT. Questionado sobre seu hábito de promover encontros noturnos no Palácio do Jaburu, o presidente declarou o seguinte: eu converso com quem eu quiser, na hora que eu achar mais oportuna e onde eu quiser. De duas uma, ou Temer recebeu o espírito do ditador de alguma republiqueta africana, ou decidiu transformar o palácio residencial numa gafieira, onde se dança até altas horas em ambiente de penumbra. Seja qual for a hipótese, o tom adotado por Temer não é o que se espera de um presidente da República. Temer é um funcionário público. Afora o salário, desfruta de todas as comodidades que o contribuinte pode pagar: cama, comida, roupa lavada, segurança, carro com motorista e avião no hangar. A lei obriga que seus encontros sejam registrados na agenda e os bons costumes recomendam evitar conversas vadias
como a que manteve com o delator Joesley Batista. Se quiser fazer da vida pública uma continuação da privada, com trocadilho, Temer dispõe de uma ótima saída. Pode renunciar. Fará muita gente feliz e poderá falar com quem quiser, na hora que julgar conveniente, na gafieira de sua preferência. Boa noite. Aquele Gilmar Mendes, outro dia, encontrou-se com o Michel Temer lá na casa dele. Para uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Também participou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Um dos assuntos tratados foi a reforma política. Eles sempre se encontram para discutir coisas que beneficiam ao povo, porque eles amam o povo brasileiro. Eles amam. Eles são incapazes de fazer qualquer coisa que não seja pelo povo. Pois bem, ontem o senador Aécio Neves disse que foi para discutir a CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais. 50 milhões teriam ido para o senador Aécio Neves. Marcelo Odebrecht contou que Aécio tinha uma influência forte na área de energia. Então é isso, Maria de Fátima. O Michel Temer se encontrou com o queijo fresco para discutir problemas pertinentes ao I love you, povo brasileiro. Enquanto isso, o Foro de São Paulo continua no poder. Então tem todo esse teatro patrocinado pelas TVs brasileiras, pela grande imprensa brasileira e por aí vamos. Amigos, agora Temer quer foro privilegiado para ex-presidentes. Salvar a pele dele, claro, e dos outros todos que estão com problemas com a justiça. Se isso passar, e domingo Temer recebeu no Jaburu Dias Toffoli, o ministro que vai presidir o Supremo a partir de setembro, diz o antagonista que nessa conversa pode ter falado de foro privilegiado para ex-presidentes. Eu chamo isso de cleptoforo, porque é o foro dos ladrões do Brasil e que querem impunidade. Claro que querem impunidade. Assim, se passar essa ideia, aprovarem uma emenda nesse sentido, então nós temos Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Collor, todos beneficiados pelo foro privilegiado do Supremo, que significa impunidade, uma clepto-impunidade, porque é uma impunidade dos ladrões que nos governam. Se isso passar, nós temos que tomar providência, o povo tem que sacudir. Estamos dormindo muito, já está dormindo, já passou da hora de acordar. Olha lá, curta essa minha página se você quer outros vídeos neste sentido. Se você está indignado como todos nós estamos, compartilhe este vídeo. Muito mais gente precisa saber desta nova tramóia que se faz dentro do Palácio do Jaburu, com ministros do Supremo envolvendo todo mundo, e aí beneficiaria Lula, que poderia ser candidato. Temer, depois de tudo, ficaria impune porque no Supremo as coisas não andam. Olha quanta tramóia! Avante, avante, curta a minha página. Sucesso! Aqui ficam os bandidos que discutem tolices, enganam o povo e roubam do país em ato de destruição explícita. Aqui ficam os bandidos que confirmam atrocidades, debocham e roubam do povo em ato de destruição sem fim. Aqui, os bandidos usam a justiça para cometer injustiça, proteger comparsas e potencializar a violência com decisões antipatrióticas de destruição fulminante. Meus amigos, o pior congresso de toda a história. Vários levantamentos dizendo isso. Faxina neles. Curta essa nossa página. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e vou te explicar. 3 pesquisas recentes dão conta de que o atual Congresso Nacional presta o pior serviço para a cidadania brasileira. O pior serviço. 60%
acha que o Congresso presta o pior serviço de toda a história. Apenas 5% concorda com o trabalho do Senado. Claro, esses 5% é o que estão aí metendo a mão, que estão tendo algum tipo de vantagens e privilégios com esses congressistas que todos nós sabemos, vários deles envolvidos com corrupção. Uma pesquisa do Latino Barômetro do Chile diz o seguinte, que 97% dos brasileiros acham que os congressistas brasileiros trabalham para eles, por interesse deles e não por interesse público. Mas uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial da Suíça, de 137 países, colocou o parlamentar brasileiro na última posição. É o pior classificado. De 137, o Congresso brasileiro é o 137º, o pior de todos. Não temos que faxinar essa turma? Claro que sim. Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Nós também! O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Político ladrão, sabe, só é eleito porque alguém votou nele. É uma pena, porque eu tenho orgulho de dizer em qualquer lugar o deputado que eu votei, o vereador que eu votei, o prefeito que eu votei, o governador que eu votei. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador no Rio de Janeiro. Os que nos criticam não têm coragem de dizer em quem votaram, porque eles votaram nos ladrões que eles criticam todo santo dia. É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso, sabe? É a pessoa trabalhar um pouco com o coração. O Sérgio é pura emoção, o Sérgio parece durão, mas... A Constituição de 1988, os comunistas, liderados pelo PMDB, Constituição comunista, vão fazer o comunismo, enfim. E como é até hoje, né? O Brasil é ingovernável por causa dos comunistas que fizeram a Constituição. E o senhor Michel Temer estava lá, inclusive ele se gaba. O artigo 4º foi eu que escrevi, etc, etc. Colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Antes do Foro de São Paulo, 2 anos antes do Foro de São Paulo ser fundado, porque quando derrubaram o muro de Berlim lá, vocês lembram do Gorbachev, Perestroika, Glasnost, liberação econômica e liberação política, cai o muro. O que os comunistas fazem? Vamos apelar para a ecologia, né? Aquecimento global, Greenpeace, toda essa falácia aí. E a ONU dissede, não, sabe? Deus me livre desse povo. Aí o Lula e o Fidel Castro não vão fazer o Foro de São Paulo para salvar o comunismo no continente da América do Sul. E vamos fazer essa tal de pátria grande, uma nação só. No botão deles, porque no meu não. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina
visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Mas com essa classe política, eles são meros gerentes dos interesses que nos governam. ONU, NON, Nova Ordem Mundial, toda aquela praça financeira, a chamada City de London, que nos mantém escravos. E isso, ó, desde o Deodoro. E tenham absoluta convicção, eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência, mostrando a todos que a reforma previdenciária é fundamental para o nosso país. Mas agora levamos a efeito um pequeno aumento que diz respeito apenas aos combustíveis. Né? Não diz respeito, por exemplo, aos serviços. Dá para explicar normalmente para a população algo assim? A população compreenderá? A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. Né? É um governo verdadeiro. Então, quando você tem que manter o critério da responsabilidade fiscal, a manutenção da meta, a determinação para o crescimento, você tem que dizer claramente o que está acontecendo. O povo compreende. Suspeitas de que o Palácio do Planalto agiu de forma ilegal no decreto dos portos, o presidente Michel Temer participou de um evento aqui na capital paulista e voltou a defender a reforma da Previdência. Em discurso, Temer destacou feitos do governo como a aprovação do teto dos gastos e a reforma trabalhista e disse que hoje o Executivo consegue dialogar com o Congresso Nacional. O presidente falou que o atual governo precisou cortar gastos, já que, segundo ele, antes o Brasil adotava medidas populistas e não populares, uma fala aí direcionada à gestão petista de Dilma e Lula. Sobre a reforma da Previdência, Temer disse que ela é urgente, já que o brasileiro está com uma expectativa de vida cada vez maior. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por esse período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário e nós vamos fazê-la. 140 anos, Denise? É isso que ele falou? Exatamente. Nossa. Ele falou, começou o discurso falando que daqui a pouco o brasileiro vai viver até 140 anos. Então, aí uma justificativa para a aprovação da reforma da Previdência. Nossa, ainda mais o brasileiro que está abaixo da média mundial. Muito bem. Qualquer presidente de conselho, mesmo consultivo, sabe o que se passa numa empresa. Aliás, é essa a sua função. Mas no caso da JBS, não. O presidente do conselho não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Quem era o presidente do conselho da JF Holding da JBS? O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que quer reformar a aposentadoria dos outros, mas não a dele, que seria de mais de 200 mil reais por mês, paga pelo banco Fleet Boston. O corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. O presidente da Câmara evitou falar em datas para votar e reconhece. O prazo que nós temos é curto. A importância da reforma é urgente. A distorção clara do sistema, onde os mais pobres financiam os mais ricos, é claro. Se nós perdemos essa janela de oportunidade de aprovar a reforma previdenciária na Câmara, pelo menos, ainda esse ano. Esse é um objetivo, uma tentativa, mas nós precisamos de voto para isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que, na quinta-feira, dia 14 de dezembro, começa o debate sobre a reforma da Previdência. E aí permanece a previsão de votação na semana seguinte, do dia 18, que é a última antes do recesso parlamentar. Essa proposta foi trazida na reunião com aliados do presidente Michel Temer aqui no Palácio da Alvorada neste sábado, trazida pelo próprio Rodrigo Maia e aceita pelo presidente Michel Temer. A análise é que a reforma precisa ser debatida pelo menos o quanto antes. Estiveram aqui no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, além também de Embaçaí, que está deixando a Secretaria de Governo, e Carlos Marum, que vai assumir esse cargo. Agora à noite, a presidência confirmou oficialmente que o presidente Michel Temer convidou
Carlos Marum para a Secretaria de Governo, que é o cargo em que é feita a ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, ou seja, as articulações com os parlamentares. Segundo essa nota oficial, a posse de Carlos Marum é na quinta-feira e o presidente pediu para Antônio Embaçaí, que já tinha solicitado a saída do governo, para que ele permaneça no cargo até a próxima quinta-feira, quando passa então o bastão oficialmente a Carlos Marum. E para ganhar apoio do Congresso e conseguir votar a reforma da Previdência, o governo Temer autorizou o Legislativo a aprovar um pacote de projetos. O impacto previsto é de 30 bilhões de reais nas contas públicas de 15 anos. Para as emendas de bancada em 2018, deputados e senadores tentam negociar com o Planalto mais 3 bilhões de reais. Na prática, a negociação tem o objetivo de engordar o fundo eleitoral, que vai bancar as campanhas do ano que vem. Pela legislação em vigor, 30% das emendas de bancadas são destinados ao fundo. O presidente Michel Temer pediu para a equipe econômica fazer os cálculos de quanto poderia ser remanejado no orçamento de 2018 para as emendas que já contam com mais de 4 bilhões de reais. A proposta vai ser apresentada como última cartada para aprovação da reforma. Com dificuldades de dizer não aos pedidos de parlamentares, o orçamento de 2018 está muito mais apertado do que o de 2017. Os deputados aprovaram novos programas de parcelamento de dívidas para micro e pequenas empresas do Simples Nacional e de débitos de produtores com a contribuição previdenciária do Fundo Rural. A Câmara ainda aprovou o projeto que prevê a concessão de quase 2 bilhões de reais a estados e municípios. Os 3 projetos precisam da aprovação do Senado. No Senado, já foi aprovada em 2 turnos a PEC que aumenta os recursos da União a serem destinados aos municípios. O reajuste vai ser escalonado até 2021, quando a medida vai proporcionar injeção adicional de 5 bilhões e meio nos cofres dos prefeitos. Os prefeitos já tinham recebido alguns agrados, como a liberação de 2 bilhões de reais neste ano e outros 3 bilhões prometidos para 2018, se os votos a favor da reforma forem confirmados. O texto com a proposta de mudanças para a aposentadoria deve ir à votação na semana que vem, se tiverem no mínimo 290 votos a favor. Exclusivo. Relatório da CPI da Previdência Social diz que não existe déficit. O senador Hélio José, PROS DF, apresentou nesta segunda-feira, 23, o relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a conclusão de que a Previdência Social não é deficitária, mas, sim, alvo de má gestão. Na visão do relator da CPI, os dados e argumentos utilizados pelo governo para propor a reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional, apresenta falhas graves e inconsistências. São absolutamente imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo governo federal sobre a contabilidade da Previdência Social, cujo objetivo é a aprovação da proposta de emenda constitucional, PEC, número 287, de 2016, afirmou o relator da CPI. O grande argumento do governo em sua empreitada de mudança da Previdência se relaciona à questão da existência de um déficit previdenciário perene e explosivo. Trata-se de uma afirmativa que, apesar de repisada pelo governo, não é respaldada por grande parte dos estudiosos, complementou Hélio José. É o tal negócio. O governo inventa crise para escravizar o povo. O canal do conservador clama a todos os brasileiros de bem para irem para as ruas clamar por intervenção militar. Meus amigos, Lula, Aécio, Temer e tantos outros políticos, com exceções honrosas, são os piores políticos do mundo, os menos confiáveis do mundo. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial, publicada, olha aqui os dados, 26 de setembro, agora, o Índice de Competitividade Global. Os políticos brasileiros são os piores do mundo. Posição 137 em 137 países pesquisados. Os venezuelanos estão em 133. Os paraguaios estão em 134. Como se vê, os brasileiros são os piores do mundo. Do mundo. Meu amigo, o que é que estamos esperando para tirar esse povo de lá? O que é que estamos esperando para tirar o povo de lá? Veja só. O que nós brasileiros podemos fazer, porque afeta a nossa vida, nós vamos fazer o quê? É a hora agora. Pense na sua cidade, na sua região, pense nos políticos da sua região, da sua cidade. O que é que nós podemos fazer? Vamos lá,
Vemos aqui, nós colocamos esse povo lá. É nós que temos que tirar esse povo de lá. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Paraci se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se os senhores são efetivados como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo, oriundos de uma política injusta. Calme-se, deputado. deputado. O senhor não tem perfil para ser parlamentar, seu Eu deputado. não admito que o senhor duvide da minha idoneidade. Um representante do crime dos meus não colegas. pode ser um representante Eu do fui povo, seu eleito deputado. democraticamente presidente deste conselho. Mediante as provas, não há contestação. Eu fui eleito e o senhor vai ter que engolir suas palavras Porque não engula seu histórico de eu crime. vou Isso eu não vou assumir engolir. as minhas funções aqui, quer o senhor, quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Urna eletrônica invadida em teste. TSE promete corrigir vulnerabilidade. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Eleitoral TRE realizou um teste público com especialistas em segurança da informação para checar possíveis vulnerabilidades em urnas eletrônicas que serão usadas nas próximas eleições em 2018. Como adiantou o G1, os participantes tiveram sucesso em decifrar artigos internos da urna. Em setembro deste ano, o Tecmundo entrevistou o professor Diego Aranha, que já havia encontrado diversas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. O coordenador de sistemas eleitorais do TRE, José de Melo Cruz, afirmou que é possível que os especialistas tenham identificado como os votos foram registrados em uma urna. Eles tiveram acesso aos dados do eleitor, tiveram acesso ao logo, que é aquele sistema que vai monitorando a urna e escrevendo tudo o que acontece na urna eletrônica, como a caixa preta do avião, que vai registrando todos os dados do voo. E conseguiram acesso ao RDV, que é o registro digital do voto, mas não de alterar o RDV, apenas de observá-los, disse Melo Cruz. Eles conseguiram essa penetração, mas não tiveram acesso à ordem de votação, nem a todos os votos dados naquela urna. Não conseguiram identificar os votos de todos os presentes. É possível do último voto. Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, enalteceu a importância da contribuição da sociedade civil. Além disso, Mendes confirmou que nas próximas eleições cerca de 30 mil urnas, são 500 mil no total, terão o voto impresso para eventual necessidade de conferência. O TSE afirmou que as falhas, existentes por causa de uma atualização de sistema recente, serão corrigidas. Os documentos serão tornados públicos no dia 12 de dezembro, e você poderá conferir todos os detalhes. É isso aí, pessoal. Quem quiser que acredite que só poderá identificar o último voto da urna, como tudo no Brasil, existe maracutaia nisso também. Mas lembrando que, nas próximas eleições, não votaremos em políticos corruptos, nem citados na Lava Jato, ou em qualquer outra operação. Vamos limpar nosso país com nosso voto, apesar dessa suspeita. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia. Por exemplo, o fim da doação do financiamento empresarial. O senhor acha que isso contribuiu para o aumento do crime organizado nessa eleição? Não, é difícil dizer de imediato, mas é inequívoco que o crime organizado está participando dessas eleições. As milícias estão participando das eleições no Rio de Janeiro, a própria Rede Globo já noticiou isso, o narcotráfico também tem seus candidatos, nós precisamos prestar atenção nisso. A última coisa que nós desejamos é a participação do crime organizado na política. Nós precisamos realmente estar atentos a isso. Agora, isso é uma missão institucional do Brasil todo. Nós temos realmente que colocar isso na nossa agenda. O placar foi esmagador. Por 10 votos a 1,
o Supremo Tribunal Federal enviou à Câmara a segunda denúncia da Procuradoria contra Michel Temer. O presidente é acusado agora de compor uma organização criminosa e de obstruir a tentativa da Justiça de desbaratar a quadrilha. Em qualquer outro pedaço do planeta, um caso assim paralisaria o país. No Brasil, isso não significa nada. Todos sabem que esse processo natimorto será abortado na Câmara. A Constituição foi sábia ao condicionar um processo penal contra o presidente da República ao aval da Câmara. A ideia básica é de injetar povo no processo. E quem representa o povo no Congresso, em tese, é a Câmara. No nosso sistema legislativo bicameral, o Senado representa os estados da federação. O diabo é que o sistema faliu. A maioria dos deputados, com códigos de barras na lapela, representa o próprio bolso, não os eleitores. A corrupção pode ganhar um novo proveito em Brasília. Virou atração turística, como os monumentos de Niemeyer. Temer falou em Nova York que é culpado por associação. Disse o presidente: você encontra pessoas que tiram fotos com você, convivem com você, e aí praticam um ilícito qualquer. E você também vira delituoso. Faz sentido. Temer posa com ministros denunciados junto com ele como se posasse ao lado da cratera do vulcão Vesúvio, onde o perigo é apenas presumido. O problema é se os amigos presos do presidente, como Gedel Vieira Lima, por exemplo, resolverem entrar em erupção. Boa noite. Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. Os procuradores montaram um gráfico para mostrar as relações do ministro com os dois empresários. Uma das razões é o fato de Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do empresário e o noivo ser o sobrinho dele. No pedido de suspeição tem uma foto do casamento. Outra razão é que um dos advogados de Jacó Barata Filho, Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, já representou o ministro Gilmar Mendes numa ação e, segundo o MPF, continua sendo advogado do ministro. Os procuradores alegam ainda que a mulher de Gilmar Mendes trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que tem atuado no processo que envolve os empresários. O Ministério Público Federal diz também que o empresário Jacó Barata Filho é sócio do cunhado do ministro Gilmar Mendes numa empresa de ônibus. No pedido de suspeição, os procuradores incluíram trocas de mensagens entre Jacó Barata Filho e o cunhado do ministro, se tratando como amigos. O Ministério Público Federal divulgou uma nota oficial sobre o caso. O MP diz que deixar em liberdade um acusado de pagar quase 150 milhões de reais em propina a um ex-governador e que tentou fugir do país com um documento sigiloso, fundamental para a investigação, não é a aplicação de uma lei que se espera que seja igual para todos. Gilmar Mendes solta o rei do ônibus do Rio de Janeiro, um corrupto, solta pela terceira vez. Já pode pedir música pro Fantástico. E nós vamos agora ajudar o Gilmar Mendes. Vamos escolher que música ele vai pedir para o Fantástico. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e vou te explicar esse tema. Olha lá, Gilmar não podia ter julgado este caso. É incrível como ele gosta de se meter em encrenca. A nova prisão do rei do ônibus foi decretada pelo Tribunal do Rio de Janeiro sobre outros fatos distintos daqueles que Gilmar Mendes tinha já examinado. Se são outros fatos e a decisão foi do Tribunal do Rio de Janeiro, o habeas corpus cabível é para o STJ, cujo relator é Félix Fischer. Depois, caberia habeas corpus para o Supremo, cujo relator é já Dias Toffoli. Gilmar não tem nada a ver com este caso novo. Não é dele, não é da relatoria dele. Ele se meteu no caso, não tem nada a ver com isso. Portanto, juridicamente, Gilmar fez mais uma barbaridade. Como é a terceira vez que solta o rei do ônibus, e esse rei do ônibus agora é rei mesmo, que o homem tem direta proteção de Gilmar Mendes no Supremo. Nenhum réu tem isso no Brasil, salvo aqueles com foro privilegiado. Este rei tem foro privilegiado com Gilmar. Impressionante, impressionante. Então vamos lá, vamos ajudar Gilmar Mendes, gente. Vamos escolher a música. Que música você sugere?
fala aqui, comente aqui, sugira o nome de uma música, curta essa minha página para que eu possa gravar novos vídeos. Vamos compartilhar. Você está em dúvida na música? Vamos compartilhar. Compartilhe com teus amigos para escolher que música Gilmar vai pedir para o Fantástico. Pela terceira vez, ele solta o Rei do Ônibus e desta vez, sem ter competência para agir no caso. Ele não podia ter funcionado neste caso. No despacho, o ministro também faz uma referência indireta a procuradores do Ministério Público Federal. O ministro escreveu: não se pode curvar e ceder a grupos de trêfegos e barulhentos procuradores, e nem se curvar ao clamor popular. Atento às consequências da minha decisão, das minhas decisões. Todos nós Só somos isso. Vossa Excelência não tem condição de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Eu não falo. Vossa Excelência, quando se dirigir a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Respeite. Foi mais ou menos sobre isso, inclusive, o melhor bate-boca da semana, estrelando os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. É mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da Presidente da República e mesmo assim permaneceu preso porque estava preso por determinação da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Imagine? Pra que imaginar se a realidade é que Gilmar era a favor da prisão após segunda instância quando os petistas eram alvos das investigações e agora que elas atingiram seus camaradas Aécio Neves e Michel Temer, ele passou a ser contra. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. O juiz não pode ter correligionário. Falando em correligionário, a votação da segunda denúncia de Rodrigo Janot contra Temer, dessa vez por obstrução de justiça e organização criminosa, trouxe à tona mais uma vez o circo da Câmara dos Deputados. A oposição se recusou a dar presença com o objetivo de evitar que a sessão tivesse o quórum necessário. Contribuir com suas presenças para o quórum será um erro, porque vai desobstruir a pauta para que essas crueldades contra a população continuem. Fora Temer! Não vamos dar presença! Não vamos dar voto! A oposição fica escondida nos banheiros da Câmara e não quer dar presença. Venham trabalhar. Em meio à confusão, o presidente Temer passou mal e foi levado a um hospital militar para resolver um problema urológico, mas acabou saindo a tempo de acompanhar a sua vitória por 251 votos a 233. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. O trabalho venceu a recessão. A perseverança derrotou o medo. Meu compromisso é fazer nosso país cada vez maior e melhor. Que papo furado, hein, presidente? Todo mundo sabe que o dinheiro público, mais uma vez, venceu a consciência moral. A compra de votos saiu por 32,1 bilhões de reais, valor da soma de concessões e medidas do governo para atender a base aliada no Congresso, especialmente com liberação de emendas. Mas tem deputado que fica bravinho quando questionado a respeito. Recebimento de emendas não interfere. Não interfere. Tudo bem? O pagamento dessas não interfere. Temer ainda desistiu de privatizar o aeroporto de Congonhas para atender ao ex-presidiário do Mensalão e todo-poderoso da Infraero, deputado Valdemar Costa Neto, que foi solto com Zé Dirceu graças àquele indulto natalino de Dilma. Meus amigos, o Supremo favorecendo Aécio Neves
esculhambou a justiça brasileira. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e olha só, Mato Grosso acaba agora, a Assembleia acaba de soltar um deputado que tinha sido preso por corrupção. Já estava preso por ordem da justiça. E a Assembleia Legislativa, o poder político, revogou a decisão da justiça para liberar o parlamentar. Como pode uma notícia legislativa revoga a decisão do judiciário? Olha que vergonha! No Rio Grande do Norte, um deputado também já foi liberado na Câmara Municipal. Até câmaras municipais estão agora liberando os vereadores. As decisões que os juízes proferem não têm mais o valor de última palavra. O judiciário brasileiro se curvou, se ajoelhou, se acovardou e se submeteu ao poder político. Uma decisão do Supremo está gerando efeitos em todo o país. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e tantos outros lugares. Estão liberando gente que os juízes tinham mandado prender ou decretado medidas cautelares em defesa do patrimônio público. E agora, poder político revoga as decisões do judiciário. Uma inversão de valores. Inversão total, o Brasil está de ponta cabeça a partir do favorecimento de um senador corrupto. Curta a minha página, eu estarei te fazendo novos vídeos e mais, compartilhe este vídeo se você não concorda com toda essa esculhambação do judiciário brasileiro. Comente, eu estarei comentando seus comentários. Curta a minha página agora. Avante, avante. Sob a presidência de Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal parece trilhar um caminho novo e perigoso. Muito já se ouviu falar da judicialização da política, pois Carmen Lúcia promove a politização da justiça. Desde a semana passada, quando a primeira turma do Supremo suspendeu o mandato de Aécio Neves e proibiu o tucano de sair de casa à noite, a ministra atua mais como articuladora política do que como magistrada. Não é a primeira vez que isso ocorre. Carmen Lúcia já havia trocado a toga pela articulação política no final do ano passado, quando se mobilizou para evitar o afastamento do réu Renan Calheiros da presidência do Senado. Agora, a presidente do Supremo parece buscar uma porta de emergência pela qual o denunciado Aécio Neves possa escapar da fornalha da primeira turma do tribunal. A situação é simples. Uma turma do Supremo impôs sanções cautelares a um senador que recebeu R$2 milhões de um empresário corruptor. Fez isso com base na lei. O Senado se rebelou. Decisão do Supremo se cumpre, deveria ter dito Carmen Lúcia. Os insatisfeitos que recorram ao próprio Supremo. Mas a ministra preferiu reunir-se com parlamentares e desengavetar uma ação de ex-aliados de Eduardo Cunha, que pode agora ser útil para Aécio Neves. Com isso, Carmen Lúcia transformou o Supremo num puxadinho do Senado. Fica-se com a sensação de que a democracia brasileira é feita de 3 poderes: o executivo, o judiciário e os aécios, intocáveis do legislativo. Por 44-26, os senadores decidiram que não vão acatar a decisão da primeira turma, portanto, Aécio Neves retorna ao seu mandato parlamentar, do qual ele tinha sido afastado, e o recolhimento domiciliar no período noturno, determinado pelo artigo 319 do CPP, também acabou. Passaram a borracha sobre essa decisão da primeira turma. Foi um momento terrível. Mais uma vez, eles confundiram imunidade parlamentar com impunidade penal. Foro privilegiado, é importante destacar, não existe nas grandes democracias, França, Inglaterra, Estados Unidos, mas tem no Brasil. Ele se autoprotege. Mais uma vez, o Montesquieu nem passou aqui pelo Brasil. No Brasil, como eu digo, Montesquieu é Macunaíma. Mais uma vez, o Senado Federal envergonhou a nação brasileira. A pergunta é, até quando os brasileiros vão ter paciência com essa estrutura corrupta, destruída, carcomida e antirrepublicana? O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional devem um pedido de desculpas a Eduardo Cunha. Se Cunha tivesse recebido dos magistrados e dos parlamentares o mesmo tratamento dispensado ao senador tucano Aécio Neves, não estaria trancado numa cadeia de Curitiba. Continuaria desfrutando de sua imunidade parlamentar e desfilando sua desfaçatez pelos corredores e gabinetes do poder como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Há 1 ano e meio, quando era o todo-poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha teve o mandato suspenso. A providência, aprovada por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal, marcou o início da derrocada de Cunha. Com Aécio,
A unanimidade da Suprema Corte deu lugar a uma maioria de 6-5 a favor do entendimento de que sanções cautelares contra parlamentares têm de ser referendadas pelo Legislativo. Com o auxílio voluntário de Michel Temer e involuntário do contribuinte, que teve seu dinheiro usado na compra de votos de senadores, o Senado devolveu a Aécio o mandato que o Supremo havia congelado. A Câmara também teria restituído o mandato a Cunha se tivesse sido chamada a opinar. A comparação ajuda a entender o tamanho do retrocesso que o caso Aécio representa. Sem poder, Cunha foi empurrado para a cassação, o julgamento na primeira instância e a cadeia. Com o poder restabelecido, Aécio continua desfrutando da imunidade que o livra da tranca. É simples assim. Querem acabar com a Lava Jato e vão conseguir. Quando eu falo Lava Jato, é como sinônimo de outras operações assemelhadas à Lava Jato que tem um papel fundamental da história do Brasil recente. Eu acho que nem precisa nós dissertarmos muito sobre isso. Claramente, vão acabar como? De um lado, a delação da JBS vai ser um exemplo. Eles vão anular toda a delação. Toda a delação. Gilmar Mendes deixou isso muito claro na semana passada, quando ele votou a questão que envolvia Aécio Neves, mas ele deixou isso de lado e começou a falar das provas obtidas de forma ilícita nessas operações. Claramente, eles vão anular tudo aquilo. E vão aproveitar também e vão anular a questão de que um condenado de segunda instância tem de ser preso e recorre preso, para levar Lula e outros assemelhados. Ou seja, eles vão conseguir destruir o que o povo brasileiro apoia de forma quase que unânime, excetuando os corruptos. Portanto, vamos ficar de olho e denunciar. Tudo indica que vão acabar com a Lava Jato ainda esse ano. Finalmente, o PSDB descobriu sua vocação política. O partido está vocacionado para a morte. Tucanato faz tudo para morrer o mais depressa possível. As práticas da legenda, suas ambiguidades, suas contradições mal disfarçam a vontade, a urgência da morte. Protagonista do seu próprio cortejo fúnebre, o PSDB caminha rumo ao fenecimento, carregando as alças de 2 pesos mortos: o caixão do governo Temer e o caixão de Aécio Neves. Temer é um defunto com caneta e diário oficial. Com a ajuda de um coordenador político tucano, ele compra na Câmara mais um ano de sobrevida. Aécio, trancado em casa e em seus rancores, parecia fora de combate, mas o Senado deu-lhe uma sacudida. E o personagem, insepulto, transforma o PSDB no primeiro partido da história a ter como presidente um defunto. O nome mais cotado para representar o PSDB na disputa presidencial de 2018 é Geraldo Alckmin. Jurado de morte até pelo pupilo João Dória, Alckmin se finge de vivo, mas revela-se um vivo pouco militante. Não consegue se posicionar com clareza sobre o rompimento com Temer e o expurgo de Aécio. Não é à toa que Alckmin frequenta as pesquisas como um sub-Bolsonaro. É como se Alckmin pedisse aos eleitores não votos, mas coroas de flores. Falando em Moro, o juiz da Lava Jato em Curitiba voltou a defender as prisões após condenação em segunda instância e usou uma frase forte: Justiça sem fim é justiça nenhuma. Em outubro do ano passado, o plenário do STF decidiu a favor da prisão após segunda instância por 6 votos a 5, mas alguns ministros, como Gilmar Mendes, querem reverter a decisão em novo julgamento, o que beneficiaria Lula e outros políticos condenados. Alguns ministros dizem que vão mudar de opinião, e eu acho que existe uma expectativa da sociedade, da imprensa, dos demais operadores que isso não mude. Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, que despachou o ex-governador Sérgio Cabral para uma temporada de 1 ano num presídio federal de Mato Grosso do Sul, também defendeu a decisão do STF no ano passado. Bretas disse que ela representou um golpe muito duro naqueles que contavam com décadas de recursos, agravos e embargos para que a coisa nunca acontecesse. Para o juiz, não se pode vislumbrar apenas o direito humano do investigado. E os outros membros da sociedade não têm direitos humanos? Perguntou Bretas. Sim! São obrigados a compartilhar no dia a dia, numa mesa de restaurante, com uma pessoa reiteradamente criminosa? Não! Pois é, ao contrário de ministros que protegem seus amigos, queremos os bandidos ricos sendo presos, assim como os bandidos pobres, que não têm dinheiro para bancar advogados, que recorram à justiça sem fim e nenhuma do STF. Há uma epidemia de corrupção no país. Esperava-se que os intérpretes da Constituição adotassem a interpretação que mais facilitasse o combate aos crimes do poder. Assim foi feito com Eduardo Cunha,
afastado do mandato no ano passado em decisão unânime da Suprema Corte. Agora, com Aécio Neves na berlinda, um pedaço do Supremo passou a considerar que a imunidade parlamentar desautoriza a instância máxima da Justiça de agir cautelarmente para deter a bandalheira. Se houvesse um ministro pensando assim, já seria um desastre. Mas há vários. Rachado, o Supremo condenou o otimismo do brasileiro à extinção. E votou contra a cassação da chapa Dilma Temer. Para a comunidade, é melhor absolver um sujeito culpado que condenar o inocente. Essa é uma garantia de nós todos. Não é só da presidente Dilma, não é só do professor Temer, não é só minha, não é só de nenhum de nós, é de todos. Não há acordo com bandido. Portanto, não há acordo com a elite política. Acabou. Não tem conversa. Você não pode sentar e decidir o destino do nosso país, onde nós nascemos, vivemos e vamos morrer, com bandidos. Eu não me sento com as pessoas que dirigem esse país. Eu tenho nojo dessas pessoas. Ponto final. Não há conversa. Não é divergência que isso atrapalha o Brasil. O Brasil não anda por causa desses criminosos que tomaram o aparelho de Estado, alguns há décadas. Eles merecem o opróbrio da nação. Eles é o asco, o nojo. A gente não deve nem cumprimentá-los. Eles não merecem ser chamados de brasileiros. Nós precisamos acabar com o discurso poliana. Nós precisamos mostrar que isso aqui é Brasil de brasileiros e brasileiras. Que isso aqui é uma pátria. Isso aqui não é uma terra de bandoleiros e sem vergonhas. Essa história que brasileiro tem DNA de corrupto. Quem é corrupto é a elite, que é política, que é corrupta. Essa elite dos 3 poderes carcomidos, que não servem para nada. Essa república vive, volta a dizer, a crise mais grave dessa história. Não há diálogo com bandidos, com traidores da pátria. Essa que é a questão chave. Ou a gente olha o Brasil como ele é, né? Ou eternamente nós vamos viver numa situação e agora gravíssima, de uma crise política que não termina. Não é possível dialogar com os que nos governam. É impossível. Um presidente, por exemplo, que manda um auxiliar pegar uma mala de 500 mil reais, a gente vai aceitar isso passivamente? Nós não temos sangue brasileiro, nós somos o quê? Ah, mas é perigoso falar isso. Como é perigoso? A gente vai viver de joelhos para essas pessoas, para o Aécio Neves, que pede 2 milhões, para o Lula, o criminoso de São Bernardo do Campo. É com esses que nós vamos nos conversar, é com os que estão no Legislativo, os que estão no Judiciário, gente que envergonha a justiça brasileira, é com aquele Supremo que está aí. Não, a gente tem que dar as costas a eles. Ou nós temos dignidade, temos honra, temos a espinha ereta, ou nós vamos viver ad eterno de joelhos para criminosos. Essa é a questão central, e me desculpe a exaltação. Nós temos de mudar, ter coragem. Nós somos bananas, é um povo de 205 milhões de rãs coachantes. Eu estou adaptando o Monteiro Lobato, que tinha uma frase parecida. É muito papo furado. Se a gente tiver coragem de brasileiros, a gente derruba tudo isso que está aí. Essas instituições estão destruídas, carcomidas. Estado Democrático de Direito no Brasil é para defender criminoso. O trânsito em julgado é para bandido. É para o Rio de Janeiro, por Jorge Pisciani, é para o Sérgio Cabral, é para o Lula, é para o Aécio e é para tantos outros. Chega de papo furado. Essa Constituição, em tese é boa, mas ela protege o direito do pobre, da classe média, de quem paga impostos, protege nada. E os escritórios de advocacia, que são bilionários defendendo políticos corruptos? Bilionários! As grandes mansões de Brasília, de quem são? E aí ainda o sujeito vai para a França, faz aniversário, dá risada, o advogado da nossa cara. Será que ele perguntou um dia na vida que a origem do honorário dele é dinheiro roubado? Muita gente morreu por não ter hospital, porque o político roubou e pagou para ele. Chega, aí vai dizer, mas a OAB vai reclamar com você? Já reclamou aqui no Jornal da Cultura. E eu fui na OAB lá, no evento, ao lado do presidente, ele repetia a mesma coisa que tinha dito aqui. Ou seja, eu entendi mudar, não tergiversar. Preto é preto, branco é branco. Patriota é patriota, traidor é traidor. E quem recebe mala é traidor, quem dá mala é traidor. Quem é aliado desse sistema?
ou de cor-de-rosa, ou aliado participando diretamente, também é traidor. Acabou. Chega. Ou a gente constrói uma república digna desse nome, ou isso daqui vai ser essa bandalheira ad eterno. O presidente tinha que ter moral e não colocar ladrão com ele. Eu estou revoltado de ser brasileiro, de ser ex-senador. Michel Temer, coloca gente honesta aí, rapaz. Coloca gente honesta, senão vai haver uma revolução no Brasil. Nós não aguentamos mais roubo. Roubo! Está cheio de ladrão em volta dele. Senhor Michel Temer, presidente, me chama aí que eu te conto os roubos. O Tadeu Filipelli é ladrão. O chefe de extensão da Casa Civil é ladrão. E o senhor tem mais ladrão em volta aí, rapaz? Tá? Eu estou revoltado com essa situação. Michel Temer, presidente, sabe que é ladrão e contrata. Sabe que o Tadeu Filipelli está com os bens direitos caçados politicamente. 8 anos, que está envolvido em roubo aqui, tal, e coloca para andar do ladinho dele, puxando saco, batedor de papinho e tal. O senhor não devia nem bater papo com ladrão. Ladrão comigo, eu vou te colocar na cadeia. Aqui pode estar a salvação do Brasil. Caso o povo queira um país para viver, ter conforto e progredir. Forças Armadas. Única instituição que tem cultura edificante e patriótica para combater a contracultura da lei da vantagem, além de poder bélico para interromper o caos e devolver ordem social e jurídica. É urgente o povo parar